Então tá aqui, essa é a nossa primeira aula de Legal Design, tá ali meu nome, Cris Iwakura. A primeira coisa que a gente tem que aprender são as ferramentas, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com o nível básico, né, para quem está ainda iniciando. E aí você vai precisar, óbvio, né, o computador, um smartphone, e eu vou explicar isso, né, porque o smartphone ele tem sempre que estar sendo integrado ao computador, não tem como você trabalhar só no computador, até porque a gente tem a ideia do QR Code, que eu vou comentar já com vocês. Então, o QR Code, por exemplo, você para visualizar um QR Code, você tem que apontar com o seu celular para a tela, né, para poder visualizar aquele conteúdo. A gente vai trabalhar com o Canva. Então, quem ainda não tem conta no Canva, eu recomendo que abra uma continha no Canva, é super rápido, você pode também se inscrever pela sua conta do Google, né? Se quem tiver o Gmail já faz lá o login. A gente vai trabalhar com PowerPoint e Word. Inclusive, muita gente não gosta de Canva, gosta só de trabalhar com PowerPoint e vice-versa, né? Tem gente que não gosta do PowerPoint, gosta só de trabalhar com Canva, e tem ainda o Word, porque ainda tem pessoas que não gostam do Canva, não se dão bem com PowerPoint, então dá também para se virar no Word, tá? Então, assim, a gente tem várias formas de trabalho. Outras ferramentas úteis são o trabalho em nuvem, tá? Isso é essencial para quem trabalha com legal design. Então, tem que abrir uma conta em nuvem. Então, pode ser um Google Drive, pode ser um OneDrive, pode ser o Dropbox e etc. Tem enfim, canais que você pode acessar uma nuvem. Uma nuvem é um lugar virtual onde você vai poder salvar todos os seus trabalhos, todos os seus conteúdos, e isso ajuda muito na portabilidade desse material de um lugar para outro. Então, às vezes, você está na rua, tira uma foto, você já pode jogar a foto para a nuvem, chegou em casa, você já abre no seu computador pela nuvem aquela foto e já começa a trabalhar com o seu material. Tem uma outra forma de trabalho remoto que faz essa portabilidade de dados, que é através de mecanismos de mensagem. Então, por exemplo, eu trabalho demais com o WhatsApp. Então, às vezes eu peço para alguém, me manda a sua foto, ela manda pelo WhatsApp. Aí eu carrego essa foto numa nuvem e no computador eu já posso trabalhar com aquela foto, tá? Tem gente que prefere usar hoje o Telegram, porque o Telegram ele tem uma capacidade maior para o envio de mensagens. Eu acho que chega até 2 GB, é bem superior em relação ao WhatsApp. A qualidade das imagens é mantida no Telegram, ao passo que o WhatsApp você manda uma foto, ela perde um pouco a resolução. Então, assim, tem essa segunda alternativa do Telegram, tá? E outros programas de mensagem instantânea, se tiverem, inclusive, alguma dica, pode postar aqui no chat, que eu sempre quero conhecer novas ferramentas. Bom, antes de começar, primeira coisa, você tem que ter em mente qual é o seu objetivo. Tem que definir. Qual é o meu objetivo? Podem ser diversos quando a gente trabalha com o legal design. Então, o meu objetivo, por exemplo, é fazer uma petição judicial. Ok. Aí eu tenho que pensar, essa petição judicial vai versar sobre qual matéria? Quem vai ser o destinatário? Será que esse juiz ele vai receber bem a minha petição? Então, primeiro, eu tenho que traçar bem o objetivo, fazer um mapeamento do que a gente chama de necessidades, né? Então, você tem que pensar quais são as necessidades que eu tenho nessa comunicação, qual é a ideia que eu quero passar, qual o ponto que eu quero realçar. Isso tudo tem que ser pensado logo no início. E a partir daí você vai entender quais são os recursos disponíveis que você vai utilizar, tá? Então, primeira coisa é qual o objetivo que eu tenho. Pronto, já defini o objetivo na minha cabeça, estou aqui parada em casa, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou começar, né? O start é a parte mais difícil, né? O que eu vou fazer? Aí a gente vai trabalhar com a técnica
do design thinking, tá? Vocês já tiveram aí a base, né, da diferenciação, visual law, legal design, então eu não vou falar disso. O design thinking, ele está fora do legal design, ele é muito amplo, ele serve para qualquer pessoa que trabalha com design, tá? Em qualquer área, não é só no direito. Mas a gente vai utilizar ela porque ela ajuda muito você a colocar em prática um projeto. Tá? Então, ajuda a concretizar uma ideia. A gente tem muita ideia boa, mas às vezes a gente não consegue sair do zero. E ela traça uma metodologia para você organizar o processo criativo, que é desde o momento que você tem uma ideia na cabeça, coloca no papel e transforma aquilo em um projeto concreto, algo real. Ela tem 5 etapas. Então, a gente vai ver aqui, a primeira fase do design thinking é chamada de descoberta. E o que é a descoberta? É aquele mapeamento de alguns elementos essenciais para você iniciar, para você não ter que depois dar passos para trás. Se você passa pela descoberta, você vai começar a fazer e lá na frente você vai perceber a ausência desses elementos e vai ter que voltar. Então, para não perder tempo, você já começa planejando a partir do usuário, do destinatário. Então, por isso que muita gente fala em design com foco no usuário, né? Essa é a moda, né? Todo mundo fala disso e isso é importantíssimo. Você tem que pensar primeiro no seu usuário, no destinatário. Então, por exemplo, o meu destinatário, ele vai ser uma persona. E o que é a persona? É uma técnica que eu tenho de criar um personagem na minha cabeça para eu poder começar a desenhar aquele projeto pensando nele. Então, às vezes, é um público-alvo muito grande. Às vezes, são os alunos da faculdade. Então, eu vou pegar o perfil médio desses alunos e vou criar uma persona. Eu vou dizer que é o aluno X, de mais ou menos 20 anos, que gosta de mexer com tecnologias, não gosta de assistir filmes longos, ele gosta de coisas curtas, informações rápidas. Então, eu já vou pensar nesse público-alvo. Quanto mais informações eu tiver para formar essa persona, mais perfeito vai ser o meu projeto, né? Maior chance de êxito eu vou ter. E aqui é o chamado processo de empatia, né? Então, quando eu penso no usuário, eu penso na outra pessoa com a qual eu vou estar me relacionando, eu crio aquela empatia, porque eu estou tendo uma preocupação, né, em atender às reais necessidades e também ao que vai despertar interesse naquela pessoa. Isso é empatia, né? Eu vou envolvê-la de alguma forma no meu processo. E na peça jurídica, como é que eu vou verificar isso? O magistrado, por exemplo, é muito conservador, então eu não posso usar um visual law arrojado. Eu tenho que começar, de repente, com uma peça tradicional e colocar apenas alguns elementos de visual law. Conforme ele vai me dando uma resposta positiva, eu posso ir caminhando e usando mais elementos de visual law. Vai ter um momento que ele vai estar totalmente integrado no processo, ele vai estar acostumado com essas peças diferentes e vai dar tudo certo, tá? E então, como que eu vou abordar inicialmente esse processo de descoberta? A partir da descoberta, a gente caminha para a interpretação. Então, aqui eu tracei aqui mais ou menos, né, alguns exemplos de persona, para vocês verem como que a gente chega a uma conclusão, que é essa interpretação que eu vou fazer a partir do perfil daquela pessoa. Então, por exemplo, primeiro, Maurício é um magistrado, ele tem 55 anos, ele não gosta de lidar com tecnologia, ele é muito resistente a essa transição para o digital, ele não gosta de ler peças jurídicas longas. Então, aí, ó, captei aí um ponto fraco dele, ele não gosta de ler peças jurídicas longas, então eu posso usar o visual law para atender essa necessidade dele, eu vou encurtar as peças. Vou criar aqui uma relação de empatia com ele, mesmo ele não gostando muito de tecnologia. Ele não gosta de receber advogados, mais um elemento. Eu posso, de repente, trabalhar com vídeos bem curtos, porque ele vai preferir ver um vídeo curto do que me receber lá para tomar um cafezinho. Então, você começa a entender o perfil daquela pessoa e como você vai captar ela pelo visual law. Mas, com esse perfil, eu vou usar
o Visoló de mínimo, né? No mínimo, uso mínimo do Visoló. Eu vou, então, empregar aqui para ele uma peça tradicional com alguns elementos visuais e eu vou começando a testar isso com ele. Conforme ele vai dando uma resposta positiva, eu vou caminhando, eu vou, né, me arriscando mais no Visoló. Segundo perfil, Amanda, magistrada, tem 40 anos. Ela gosta de lidar com tecnologia, ela usa Visoló já nas suas sentenças. Então, vejam, sinal verde, ela já usa o Visoló. Ela não gosta de ler peças jurídicas longas, mas ela recebe bem os advogados. Então, eu posso, inclusive, usar essa comunicação, né, mais próxima para também entender como que é a reação da Amanda a uma peça de Visoló. Então, aqui eu vou fazer uso amplo do Visoló em peças e vídeos, mas eu vou sempre estar atenta à reação da Amanda, tá? E por último, Felipe, ele é magistrado, tem 30 anos, esse aí passou cedinho, né, novinho, usa muito a tecnologia, prefere trabalhar de casa, remotamente, né, o que ele puder né, fazer em casa, ele faz, quando é possível. Ele já se pronunciou desfavorável ao Visoló. Engraçado, né? Apesar disso, ele não gosta do Visoló. Ele não se incomoda em ler peças longas, então é até um cara assim, né, enfim, mais conservador, mas ele apresenta maior compreensão das questões colocadas em peças mais curtas. Então, eu notei que a reação dele é melhor quando eu coloco peças menores. Não gosto de receber advogados presencialmente, até porque o Felipe quer trabalhar de casa, ele prefere fazê-lo virtualmente. Então, eu já sei que, por exemplo, ele vai receber bem os vídeos curtos, né? Em vez de despachar diretamente com ele. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer um uso moderado do Visoló em peças e amplo em vídeos. Então, eu sei até onde eu vou, conforme a característica do meu destinatário. Tá? Então, aqui, gente, foi só um exemplo para vocês entenderem como que vocês vão fazer o mapeamento e depois vão interpretar isso. Então, vocês vão graduar o Visoló de acordo com o perfil dessa pessoa. Bom, atenção, né? O processo de empatia no primeiro contato é muito importante. Então, isso vale para tudo, para amizade, namoro, relações comerciais. A primeira impressão é a que fica. Então, você tem que tomar muito cuidado na primeira vez que você vai usar o Visoló, porque você pode deixar uma péssima impressão. Então, a gente vê muita gente falando, eu sou desfavorável ao Visoló, não gosto, porque, de repente, o primeiro contato foi ruim. Foi aquela pessoa que recebeu uma peça de mau gosto, né? Tem gente que usa muita figura, tem gente que coloca umas formas esquisitas, né? Muitas cores. Então, aí você vai olhar, você vai achar que aquilo ali é Visoló, mas não é. Isso é um mau emprego da técnica. Então, é melhor você chegar de mansinho e ir avançando no uso do Visoló, até porque nós aqui somos os desbravadores, né? Nós somos os batedores. Então, a gente está começando ainda a adotar essa técnica. Quem sabe daqui a 2, 3 anos vai ser muito mais fácil usar o Visoló, com certeza. Mas quanto mais cedo você usa, maior deve ser o seu cuidado. E depois também que você já conheceu aquele juiz, já usou uma vez o Visoló, você já vai poder inovar, como a gente conversou aqui. Bom, aqui eu vou trabalhar rapidinho com vocês com o feedback do Poder Judiciário a partir de uma pesquisa feita pelo meu amigo lá, o professor Bernardo. O Bernardo Azevedo, ele tem um site, eu recomendo muito para quem gosta de Visoló. Ele sempre está trazendo coisas novas, notícias, vários textos, né? E ele também fez, através do grupo de pesquisas que ele tem, do Visoló, não sei se alguém aqui faz parte, já teve contato com esse grupo, é muito interessante, né? Ele até promove palestras também periódicas sobre esse tema. Eles fizeram uma pesquisa com a participação de 153 juízes federais acerca do uso do Visoló. Então, ele fez lá um formulário, colocou algumas peças e ele foi testando, foi perguntando para os magistrados qual seria a impressão deles, a reação deles, e ele tirou aqui algumas conclusões interessantes que eu já resumi nesse material aqui para vocês. Quem quiser acessar o material completo, está aqui nesse site visoló.com.br, tá? Bom,
Então tá aqui uma brincadeira, né? O que os juízes não gostam, segundo essa pesquisa, né? Não sei se todo mundo conhece, tem muita gente jovem aqui, tem essa figura do Rolando Lero. Rolando Lero é um personagem da escolinha do professor Raimundo, eu acho que agora quem faz é o Marcela Diné, mas era um personagem que eu achava super engraçado, né? Eu gostava demais. E ele faz exatamente o que os juízes não gostam, né? Ele reúne as três coisas aqui. Ele faz a chamada argumentação genérica, eles odeiam isso, porque eles estão se sentindo, né, enrolados, né? Tá perdendo aqui meu tempo, ele não está indo ao ponto, ele não analisou o caso concreto. E a gente, como advogado, a gente sabe muito bem que às vezes a gente não recebe subsídio no tempo, né, no prazo para você fazer a contestação, e aí você tem que se lançar realmente da argumentação genérica para não cair na revelia, né? Para não sofrer os efeitos da revelia. Mas você tem que tentar dar uma cara para a tua peça de que aquilo não é uma argumentação genérica, certo? É o chamado modelão. A gente tem que tentar dar a maior cara possível de que aquilo ali não é uma argumentação genérica. Então, eu muitas vezes já passei aperto sem subsídio, mas eu olhava, né, analisava a petição inicial, você menciona ali alguns pontos que estão sendo mencionados na inicial, você já tira aquela feição de argumentação genérica, né? Quando é um modelão que não tem nenhuma menção à inicial, claramente ali você tem uma coisa que os juízes não gostam. Segundo, apesar, né, daí aí vem a crítica, né, tem a sentença genérica, né? Mas aí é outro papo. A gente tem que pensar no nosso destinatário, aqui no caso da petição é o juiz, né? Segundo ponto que eles não gostam, redação prolixa, certo? Tem gente que acha que demonstrar erudição é demonstrar conhecimento, que quanto mais rebuscada é a minha petição, maior vai ser a minha chance de êxito. É um engano, né? O juiz ele tem que ler muitas petições por dia, né? Ou o assessor dele, enfim, alguém tem que ler muitas petições por dia. Então não dá para ele ficar perdendo tempo com aquela linguagem complicada, né? A gente perde muito tempo. Imagina você ler uma petição, uma linguagem que nem Machado de Assis, é muito cansativo, né? Tem até às vezes palavras que você tem que recorrer ao dicionário para saber o que significa. Então não dá, a comunicação ela tem que ser fluida, tem que ser rápida. E aí entra a questão da linguagem simples, tá? Linguagem simples não é falta de conhecimento, não é falta de erudição, pelo contrário, é clareza, é objetividade, é até maior segurança na passagem do conhecimento, né? Quem sabe muito fala fácil, fala claro, você não precisa enrolar. A redação prolixa é aquilo, o cara de repente não tem razão, aí ele começa a usar uns termos, uns jargões ali para que é exatamente o que fazia o Rolando Lero, tá? Quem não viu, joga aí no YouTube, dá uma olhada que vocês vão entender. E, por fim, o número excessivo de páginas, né? Ninguém gosta de ler uma coisa muito extensa, é muito chato. Inclusive, tem pesquisa que fala que o poder, né, de captação da atenção que a gente tem do ser humano médio é bem curto, né? Não é um tempo muito grande. Então, assim, você precisa trabalhar bem e focar no que realmente interessa, tá? Tem até um juiz aqui no Rio de Janeiro, né? A Fernanda vai se lembrar que ele fez lá, né, uma decisão, uma coisa dizendo que acima de 45 páginas, segundo a organização tal, era considerada como livro, né? Então ele se referiu à petição como um livro. Então, vejam, cuidado também com o número de páginas. Tem casos que realmente a gente não tem como fazer uma petição curta, né? Quando é muito complexo, não tem como fazer curta. Mas a gente pode tentar simplificar naquilo que for possível. A gente pode recorrer também à técnica da hiperoralidade, a utilização de links, né, com inteiro teor, em vez de jogar todo inteiro teor dentro da tua petição, coloca um link que encaminha para o inteiro teor. Se ele tiver interesse, ele vai clicar ali e ele vai saber tudo que está dentro daquele tópico, daquele ponto específico, tá? Então tem que ser muito estratégico na hora de desenhar uma petição. E o que os juízes aprovam, segundo essa pesquisa? Eles gostam de fluxogramas, esquemas, que a gente vai ver aqui como construir na segunda aula, se não me engano, na segunda aula. Gráficos e mapas, tá? E recursos visuais com moderação. Então, eles aprovam isso, eles gostam. E o terceiro ponto é o que os juízes acham estranho.
Eles estranham. Tá ali, mas eles não desgostam, mas não gostam. Talvez pelo mau emprego. Primeiro, QR Codes, eles não gostam muito, eles estranham. E a razão é simples, e o Bernardo fala isso no relatório. Eu pensei nisso também, eu sempre me questionei. Porque você precisa de 2 aparelhos. Então, se você está lendo uma petição no computador e ela tem um QR Code, você não consegue acessar o QR Code. Você tem que pegar um celular, apontar para a tela para você poder acessar aquele link. Então, muita gente coloca o QR Code e coloca também o link. Acaba que o link ele é mais utilizado do que o QR Code, porque o link ele é acessível em qualquer plataforma, você não precisa de uma câmera apontada para ele para acessar, tá? Então, o QR Code ele tem que ser usado sabiamente. Por exemplo, num documento impresso, é útil o QR Code, né? Porque aí você vai apontar para aquela petição em papel e vai ser redirecionado. No papel ele é bem útil. Agora, no digital tem que tomar cuidado. Se a pessoa está acessando no digital, talvez o link, clicar no link seja mais rápido. Tem gente que faz os dois, cria o QR Code e em cima da imagem do QR Code cria também o link. Então, você clica no QR Code, você é redirecionado. Se você quiser apontar o celular, você é redirecionado. Então, essa talvez seja a melhor técnica para utilizar o QR Code, tá? Mas ninguém, às vezes, intuitivamente vai entender que clicando ali em cima vai ser redirecionado. Tá? Então, tem isso, né? Tem aquela questão do que você vê e capta intuitivamente como acessível. Os vídeos também eles estranham. Por quê? Talvez porque o pessoal grave vídeo muito longo, aí não adianta nada. Eu estou substituindo uma peça de 50 páginas por um vídeo de 1 hora. Meu Deus, né? Não vamos mandar vídeos para os juízes que são séries da Netflix, pelo amor de Deus. Vamos mandar vídeos curtos. E qual é o tempo melhor? A gente vai ter um ponto aqui específico só para falar como gravar vídeos. Mas eu já vou antecipar aqui que até 3 minutos, gente, por favor. Passou de 3 minutos, cuidado, tá? Também é bom usar em vídeos legenda para ajudar a clarificar a mensagem que está sendo passada. Tem que ter boa iluminação, tem que ter bom som, tem que ter um bom posicionamento da pessoa na tela, tá? Estou falando tudo que eu não estou fazendo aqui, que aqui está com uma iluminação péssima, tal. Não considerem que eu estou fazendo aqui. Para gravação, você tem que preparar. Geralmente você também usa o celular na horizontal, não usa na vertical para preencher toda a tela. Então, tem várias técnicas, né? E, por fim, os pictogramas. Para quem não sabe, pictogramas são esses recursos que eu estou usando aqui direto, são esses ícones, tá? Tem gente que não gosta, diz que é feio, não serve para nada. Serve sim. Serve para introduzir aquele assunto que eu estou falando. Vejam, QR Codes, eu coloquei ali a imagem do QR Code. Quando você bater o olho, mesmo sem ler, você já deve ter pensado no QR Code, tá? O vídeo, você viu a câmera de vídeo, né? Então, ele tem que ser bem utilizado, senão também ele vai causar estranheza. E um princípio que a gente tem aqui, eu vou falar em toda a aula, é que menos é mais no Visualó. Menos é mais. Se tem algum elemento que você acha que está sobrando, tira. Tira que é melhor. Então, quanto mais clean, mais chances você vai ter de realçar as informações que estão ali naquele documento. Bom, qual tipo de modelo visualmente mais agrada os juízes, segundo essa pesquisa? Olha lá, o tradicional ganhando disparado, 49%. Então, metade dos juízes que responderam acharam o tradicional ainda o melhor modelo. Visual Law moderado, que é o que a gente quer introduzir, 40%. Para mim, isso foi um bom sinal dessa pesquisa, quer dizer que eles já estão receptivos, né? Visual Law moderado. E o Visual Law excessivo, que já é o pessoal mais arrojado, que gosta mesmo de Visual Law, foi só 11%, tá? Então, assim, já é um sinal muito bacana, porque a gente já tem aqui 51% a favor do Visual Law e 49% ainda apegado ao modelo tradicional. Então, o Visual Law está ganhando, pelo menos nessa pesquisa, tá? Bom, ideação é a terceira etapa do Design Thinking, tá? É a hora de pensar em soluções. Então, eu já tracei meus objetivos, já identifiquei o meu destinatário, já entendi como que eu vou abordá-lo, e aí é hora de pensar em soluções. E aqui, equipes, né, multidisciplinares são muito bem-vindas, tá? Porque são pessoas de outras áreas, com outras ideias, que podem trazer algum elemento que vai agregar no Visual Law.
Por exemplo, se você tiver um escritório de advocacia, você trabalhar numa universidade, qualquer instituição, e tiver alguém que lide com design, pula nessa pessoa que ela vai te ajudar. Nem que seja para ela dar uma olhada na tua petição quando você terminou. Você termina, passa para essa pessoa bater o olho, tá? Também tem outras pessoas que são interessadas nessa área. Eu até falo, tem um amigo meu que eu até escrevi um artigo com ele lá, procurador federal. Ele fez faculdade de cinema, então ele é o responsável lá pela revisão dos nossos vídeos. Então isso ajuda demais, né? A questão da interdisciplinaridade funciona muito bem nessa etapa. Mas não quer dizer que você precise trabalhar com equipe. Mas equipe eu acho que é muito legal, porque você faz o chamado brainstorming, né? Você faz essas reuniões, traz todo mundo para trazer as suas ideias. Então, é recomendável trocar essas ideias com especialistas de outras áreas, quando existentes, tá? Se não for, dá para trabalhar sozinho. E aí você vai jogar todas as suas ideias em um papel, tá? Mas tem que ter esse processo de ideação. Ideação é o quê? Tirar a ideia da cabeça e colocar ela no papel. E você coloca qualquer ideia, tá? Brainstorming é isso, né? Storming, né? Daquela coisa da tempestade de ideias, né? Você vai jogando tudo ali, que às vezes uma coisa que você acha que é uma bobagem é a coisa que vai mais funcionar bem numa situação, tá? Então, ideia não pode ser descartada. Você vai descartando conforme você vai avaliando ali com a sua equipe ou sozinho mesmo, você vai analisando. Porque quando a gente coloca tudo no papel, fica tudo muito claro, tá? Até ideias que a gente tem, bota no papel. Até quando você está chateado, começa a escrever tudo que você está chateado no papel, que você às vezes vai ver. Não, isso aqui é bobagem. Não, isso aqui eu realmente tenho que trabalhar. Tá? Ajuda você a visualizar melhor as coisas. Então, aqui um exemplo de brainstorming, para vocês verem, né? Brainstorming no direito. Eu tenho aqui um caso que chegou aqui no meu escritório de acidente de trânsito. O carro do meu cliente colidiu com um veículo dirigido por uma pessoa embriagada na contramão. Quer dizer, eu tenho chances aqui de êxito imensas, né? Então, no meu brainstorming, vou começar a escrever aqui o que eu vou fazer. Então, eu vou usar a linguagem simples, primeira coisa, não tem dúvida. Depois, vou tirar fotos, né, no local, vou pegar fotos, coletar fotos que foram tiradas no local do acidente. Eu posso colocar essas fotos, né, se forem fotos leves, né, se for uma foto muito assim pesada, não. Mas fotos leves, claro, vou tirar as fotos, placas no local, o carro danificado, né? Também outra ideia, vou colocar aqui um laudo atestando o estado de embriaguez do causador do acidente. Tem a hora que você pensa nas provas, você vai começar a pensar em tudo aquilo. De repente, notícias sobre acidentes veiculadas no jornal, interessante, vou trazer para cá, vou reunindo todos esses documentos de novo, como eu falei, na pasta em nuvem, para depois você ter uma fácil acessibilidade. E também é uma forma de backup, né? Você não perde, está lá na nuvem. Um mapa explicativo da trajetória dos dois carros no momento do acidente. Olha que interessante. Pensou, eu faço um gráfico com um mapa explicando como era a trajetória. O juiz bate o olho naquele, ele entende, né, que ele realmente estava na contramão. E entrevistas de testemunhas que estavam no local com contato de todos, né? De repente eu posso até usar um vídeo, fazer uma edição, colocar um pouquinho de cada um falando. É interessante, dá para brincar com isso aí, né? Claro que tem limite, né? A gente ainda não está naquele nível máximo de inovação, mas vai colocando as ideias ali, depois você vê o que realmente é viável. Bom, a quarta fase é da experimentação. Então, aqui você vai construir a sua peça, vai fazer uma peça de rascunho, tá? Para teste, e aí você vai mostrar para algumas pessoas que você confia, que entendem desse assunto. E aqui a gente pode usar a chamada técnica do storyboarding, né? Storyboarding, depois eu vou falar com vocês, que é mais ou menos a técnica que o pessoal usa para cinema, para fazer uma animação, para fazer qualquer projeto, que é colocar as etapas, né, da execução daquele projeto antes de executá-lo com aquele detalhamento, aquela perda toda de tempo. Você já faz ali um projeto para ver se vai dar certo ou não perde seu tempo. Isso tudo agiliza muito o processo de elaboração, por exemplo, de uma peça com visual law. Então, de repente, você já faz ali que nem história em quadrinho, faz ali
coloca aqui um QR Code, coloca aqui, eu acho que aqui vai ficar legal uma ilustração, né, do acidente, aqui fica legal um gráfico, aqui eu vou colocar texto, aqui eu vou colocar uma coluna. Vai fazendo o teu rascunho da tua cabeça, que ali, como eu falei, você vai visualizar melhor se aquela ideia vai dar certo, tá? E quinto lugar, evolução. A evolução é a última etapa, é a coleta de feedback junto a outras pessoas mais próximas a você, e você vai testar aquela peça já pronta em diversas fontes de leitura, celular, computador e no papel. Por que é importante disso? Porque a gente tem uma questão, isso é importante porque a gente tem a questão da responsividade das plataformas. Tem peça que é bem visualizada no computador, mas no celular fica ruim. Tá? Porque o celular ajusta para o tamanho da tela, não fica bom. Às vezes você imprime aquilo lá, fica todo desconfigurado, então tem que testar, é importante. Corrigir falhas, aperfeiçoar os modelos que geram dúvidas. Às vezes você tem um trabalho maior na hora de fazer um template, né? Template é aquele boneco, aquele esqueleto em cima do qual você vai trabalhar todo o teu texto. Depois que você cria o template, fica muito mais fácil, porque você vai preenchendo ele para outras situações análogas, tá? Mas tem que testar, tá? E tem sempre que ter o foco no usuário. Trabalho de equipe é muito legal. Ele é permitido no Canva, o Canva Pro, que é o pago, você pode inclusive colocar pessoas dentro da sua equipe, e no gratuito, que não tem esse recurso, você pode compartilhar o link do documento que você está elaborando para outra pessoa, ela entra e também consegue mexer se você autorizar, tá? Dá para fazer isso. A questão da nuvem é importante, porque aí várias pessoas vão poder acessar, por exemplo, um documento que está sendo elaborado em nuvem, cada um faz a sua modificação e ele está sempre atualizado em tempo real, isso evita o retrabalho e também aqueles erros, né, que tem, às vezes um está trabalhando com uma versão que já está desatualizada, o outro já está trabalhando em outra versão, e aí no final você tem um documento com X versões, isso não é ideal, tem que ter um ponto focal, joga tudo na nuvem. E tem outras ferramentas que são muito interessantes, que é o Trello, o Teams e o Miro, né? Que são como se fossem salas virtuais que você pode trabalhar com a sua equipe. Tá? Isso é imprescindível para o trabalho remoto. Eu trouxe aqui a visualização do Trello. Tá? O Trello ele tem uma versão teste, que é de graça, depois você tem que pagar, mas só para vocês visualizarem como que é mais ou menos, né? Uma salinha. Você tem ali a agenda, tem uma lista de tarefas, e isso todo mundo vai visualizar igual, e cada alteração feita por um, todos vão ver. Isso aqui equivale ao nosso velho e bom quadro de cortiça, né? Tem gente que trabalha, né, com quadro de cortiça, vai fixando ali algumas notas, né, alguns recados importantes, é a mesma ideia aqui no virtual. E a gente tem também o Teams da Microsoft, que é um pouco mais simplificado visualmente, tem o Planner, que também é bem parecido com o Trello, que a gente viu agora, mas você pode organizar ali pastinhas acessíveis por todos, e cada um pode criar pastas, criar documentos, pode criar tarefas, então é bem legal trabalhar. Assim, pode ter também uma postagem, aqui tem um campo aqui que você pode postar, dizendo, olha, gente, atualizei a pasta tal com o documento tal. Né? Então, você tem tipo um quadro de avisos para comunicação com a sua equipe. E agora a gente chega na prática em si, até que enfim, então a gente tem ainda aqui uns 20 minutinhos, né? A parte mais gostosa da aula. Vamos criar uma identidade visual, que inclusive vai ser a nossa primeira tarefa de hoje, né? Então, a gente tem que aprender a criar, antes de tudo, uma identidade visual. Antes de eu fazer a minha petição, eu tenho que criar uma paleta de cores. Posso ter ou não um logotipo. É interessante, né? Porque é ali que vai ficar registrada a minha marca. E também eu vou escolher uma tipografia. Então, vamos lá começar com as cores, tá, gente? Aqui a gente sai bastante do mundo jurídico, vai parecer uma aula de design, tá? Eu não sou designer, mas eu tenho estudado bastante isso, espero que vocês curtam essa parte aqui, que eu vou precisar de uma maior interação. A gente começa com a psicologia das cores. Por quê? As cores, elas possuem significados, e elas podem causar impactos, impressões,
e despertar também sentimentos. E eu vou provar isso com vocês aqui. Vocês vão ter uma reação a certas coisas que eu vou mostrar. Então, vejam, tem o vermelho, que tem um significado que pode ser de proibição, de erro, né? Quem é professor sabe bem, né? Verde, permissão, acerto, e amarelo, cuidado. E vejam, eu tive que colocar um fundo aqui com uma cor diferenciada, né, para poder destacar o amarelo. Se eu não colocasse esse fundo com essa tela branca, vocês não iam enxergar o último texto. Né? Então, ainda tem essa questão da harmonização das cores que a gente também vai ver. O recurso da psicologia das cores foi usado na animação divertidamente. Então, fica aqui a indicação para quem ainda não assistiu, assistir, que vocês vão entender bem como que eles brincaram com as cores, né? Então, eles atribuíram alguns significados às cores. Então, o azul é tristeza, o verde é o nojinho, o amarelo é a alegria, o vermelho é a raiva e o lilás, o violeta, é o roxo, enfim, é o medo, tá? Aí tem gente que fala, não, mas eu adoro azul. Eu também amo azul. Azul é minha cor preferida, inclusive. Mas o azul, ele pode ter o significado de tristeza, mas existem outros significados, tá? A gente vai ver que não é apenas ligado à emoção. A gente pode ter também o chamado branding. Eu vou falar aqui com vocês já sobre isso, tá? Cuidado com as cores para dar destaque ao texto, como eu falei na tela inicial, né? Que eu coloquei ali o fundo preto para destacar as cores mais claras. Elas devem estar sempre em harmonia. E como que eu vou saber, Cristiane, fazer harmonia de cores? Você vai fazer teste visual, você vai confiar no seu olhar. É você que vai dar esse feedback. Se você olhar para algo que te incomodar, não está harmônico. Olhou para algo, ficou bom, agradável, é porque está harmônico. Claro que a gente tem recursos para saber isso daí também. Está aqui um primeiro teste, gente. Quero que vocês olhem para essa imagem e falem aí no chat, enfim, depois eu olho, ou entre vocês aí conversem. O que causa para vocês uma reação ruim? Não está legal, tá? E o que está sendo agradável para os meus olhos? E o que não está tão visível, não está tão legível, não gostei, tá? Cada um vai ter uma impressão. Me deu tontura aqui. Deu tontura, desculpa. Tem gente que até fala assim, desculpa. Provavelmente foi nesses aqui da esquerda, né, Fernanda? Exatamente. Dói, né? Dói a vista. Eu tô até olhando mais para cá porque tá incomodando, né? A luz tá ruim. Então são cores que são agressivas quando elas estão juntas, tá? Não usar. Essa aqui do meio, roxinha com a letra amarela, destacou bem, né? Ficou boa, ficou interessante, né? Essa verde de baixo com verde claro, um verde mais escuro, ficou meio apagadinha, né? Não dói a vista, é agradável, mas ficou meio apagadinha. E aqui no canto aqui da direita, eu tenho duas que, assim, não dói a minha vista, mas são meio apagadas, né? Não trazem nenhuma reação, assim, muito... Né? Eu não tenho destaque, vamos dizer assim, tá? Eu acho até que o de baixo, o que tem o fundo marronzinho claro com a letra roxa, ainda ficou meio bacaninha, tá? Então eu destacaria ali o marrom com o roxo, tá? É a minha opinião, e o do meio, roxo com a letrinha amarela. O resto eu descartaria, tá? Mas depende da função. Se fosse para, por exemplo, fazer um plano de fundo, eu acho que eu usaria o verde claro com o verde escuro, porque ele não é agressivo e ele serve bem como um pano de fundo, tá? Então, depende da função. Mas deu dor de cabeça? Tirei lá. O teste 2 aqui, a gente tem também outra reação, tá? Aqui eu estou trabalhando com outras cores, tem o amarelo, o branco, o rosa, tá? O rosa eu destaquei porque a letra está muito apagada, né? Pouco destaque. Da mesma forma o verde embaixo com o branco, né? Pouco destaque. Então é isso. Talvez para coisas bem pequenas funcione bem, mas para um objeto grande não vai funcionar. E eu vou mostrar aqui, gente, a ferramenta que vai dar esse feedback. Aqui tem um vídeo, gente, de 1 minuto e 30, óbvio que eu não vou passar nenhum vídeo longo para ninguém, que traz um resumo da teoria das cores, tá? Então eu vou passar aqui para vocês. Vamos ver.
Então, gente, esse é o resumo da teoria das cores. É claro que está em inglês, tá? Aí eu não sei se dá tempo, né? Acho que não, está apertado, mas eu poderia, né, dissecar cada um desses elementos com vocês. Se vocês quiserem, a gente pode dissecar esses elementos, tá? Mas, assim, só para ter uma noção rápida, né? Porque isso aí precisa. Eu falo, gente, legal design não é mole, não. O pessoal acha que é uma frescuragem, tem muito estudo em cima disso. Então, até na hora de usar as cores, tem uma estratégia. Então, a gente tem esse padrão aqui, RGB, que vocês estão vendo, devem estar vendo aqui na tela. Então, você tem até códigos para as cores. Isso é importante, por exemplo, para você trabalhar no Canva, no Illustrator. E tem um terceiro programa, que é o Figma, que é meio que uma soma do Canva com o Illustrator, né, que surgiu, que é um programa que está fazendo sucesso. E é importante você dominar esse código das cores, porque isso te ajuda, por exemplo, a você ver uma cor e reproduzir aquela exata cor no seu trabalho. Tem como descobrir aquela cor? Tem programas para isso, mas você tem que trabalhar com esses códigos, tá? E também a harmonização vai de acordo com o círculo cromático, né? Tem que ver qual é a posição daquela cor no círculo cromático. A gente vê algumas cores análogas, algumas que são opostas, né? Diametralmente opostas perfeitamente, que também são harmônicas. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode trabalhar. Pode trabalhar com a escala, né, de gradientes dentro de uma mesma cor, que é o padrão monocromático. Fica lindo. Então, tem uma variedade de coisas aí que a gente poderia ver, mas realmente haja tempo para isso. Bom, a escolha da cor, porque a gente já está pensando aqui na sua identidade visual, ele pode ser diferente de acordo com a área que eu conversei com vocês. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um desenho, eu posso usar o vermelho para indicar perigo. Também posso usar para transmitir a sensação de medo. Mas no branding visual é diferente, né, daquele lá que a gente viu do Divertidamente. É a criação de uma identidade visual para uma empresa. Então, o significado é outro. Então, de repente, por exemplo, o vermelho, ele passa poder e não medo. É poder, tá? Para uma cadeia de alimentos, pode ser bom o vermelho, né? Vermelho é uma cor quente que tem a ver com fome, né? Pode transmitir a fome. Vejam aí o iFood, McDonald's, né? À toa que eles usam vermelho, tá? Então depende muito do que você vai, do significado daquilo que você quer atribuir. Então veja a diferença aqui, gente, no uso do vermelho, aí a reação de vocês, tá? Primeiro eu tenho aqui um cartaz de proibição. Sinais, é tudo vermelho, né? Sempre essa bolinha com risco no meio vermelho. Vamos ver aqui o uso das cores, como ele impacta diferente na nossa reação, vamos dizer assim. Aqui eu tenho duas frases positivas, afirmativas. É permitido estacionar. É proibido estacionar. O sentido delas é oposto, mas se você bate o olho aqui e vê estacionar no final, eu não tive nenhuma reação de proibição aqui. Acredito que vocês também não. Agora vamos jogar o vermelho. Tá vendo a diferença? Então, o uso da cor, ele também pode passar uma mensagem. Mas atenção, você tem que sempre saber qual é o seu público-alvo, porque a gente também tem a questão das pessoas que têm alguma deficiência, que elas não vão identificar a cor. Então, em certos casos, não vai ser recomendável o uso de cor para sinalizar algo. Você tem que sinalizar por outro elemento também. Então, a gente tem também um trabalho só para pessoas daltônicas, tem um trabalho para pessoas com alguma deficiência visual, tá? Mas se o seu destinatário não tem nenhuma deficiência, você pode trabalhar livremente com as cores, sem nenhum problema. Aqui um segundo teste. Eu coloco uma placa assim: cuidado, criatura feroz, tá? Nessa primeira placa, qual é a reação de vocês? Você tem medo? Eu fico achando que vai ter um poodle fofinho ali atrás, com esse nome, criatura feroz. Não, não dá medo. Não dá, né? Tá de boa. Vou entrar, de repente não é nada demais. Agora vamos mudar um pouco a cor. Já deu uma impressão um pouco estranha, tá? Vermelho. Agora eu vou colocar o terceiro aqui, ó. Olha. Entra aí.
Eu testei até com o João, gente. O João falou, que medo, é um filme de terror. Ele falou isso para mim, tá? E dá medo, né? Essa terceira aí. Então, a combinação de cores, ela pode te dar uma reação. E como que você vai criar a sua paleta de cores? Então, vamos sair um pouquinho aqui da tela? Da tela, não. Aqui do slide. A gente tem esse mecanismo, coloradobe.com. Então, eu vou tentar colocar esse link para vocês. Ou vocês acompanham comigo, né? Eu entro no link e vocês acompanham comigo. Tem o Color Adobe e tem o Canva Kit de marca, tá? Eu estou de olho no tempo aqui, que está acabando. Qualquer coisa, a gente joga o resto para aula para a próxima aula. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem esse site aqui, Adobe Color, tá? Eu vou abrir um pouquinho. Olha que maravilha isso aqui. Você tem todos aqueles tipos de cores, tá? Ele cria a paleta para você. Tem aqui, olha, na ferramenta de acessibilidade, como eu falei, olha aqui o teste, se o contraste é bom ou não. Ele reprovou aqui, ó, o rosa com preto para o pequeno. Mas para o maior, um texto grande, ele aprovou, tá vendo? Com gráficos, é maravilhoso isso aqui. E você vai mexendo aqui na escala, ó, vai mexendo, ele vai dando outros resultados. Ó, agora os 3 estão aprovados, tá? Então, essa ferramenta aqui dá para brincar bastante. Dá para extrair gradiente de uma imagem. Eu coloquei aqui para vocês como teste. Eu vou colocar o logo do meu site para vocês verem. Olha aí, eu botei o logo no meu site, ele já criou a minha paleta automaticamente, com todos os códigos, tá? Aqueles códigos que eu falei estão aqui, o RGB, o sistema, né? O CMYK, tá tudo aqui. Então, isso aqui para designer é sensacional. Eles vão te pedir sempre esses códigos. E aqui, né, extrai o tema, olha aqui a minha paleta, que linda. Já tenho a paleta do meu site, então eu vou brincar sempre com essas cores. E aqui eu tenho outras paletas possíveis brincando com essas cores, dentro também daquele círculo cromático. Várias manifestações aqui no chat, Cris. Sensacional. Maravilhoso, né, gente? E gratuito, gente. Olha que maravilha. Você tem um consultor aqui de cores. Só isso aqui já valeu a workshop, né? E pouca gente sabe. E agora a gente vai para o Canva, tá? Eu vou entrar aqui no Canva. Esse aqui é um recurso que eu tenho, porque eu tenho o Pro, tá? Mas dá para trabalhar também, que é o kit de marca, né? Quem tem o Pro dá para fazer isso. Eu só quero mostrar que ele também cria, tá? O teu kit de marca. Você joga lá um logotipo, por isso que eu falo, tem que começar pelo logotipo. Criou o logotipo, escolheu a fonte, escolheu a cor, o programa vai fazer tudo sozinho para você. Inclusive, eles fazem até o kit de marca. Então, olha, eu joguei aqui o meu ícone, ele criou a minha paleta, eu coloquei as fontes que eu gosto, tá? E a partir daí, no meus designs, ele já criou todo o kit de material. Se eu quiser fazer um card, está pronto aqui. É só mudar o texto, a figura, tudo que eu quiser está pronto. Ó. Formato de Instagram, eu tenho cartão de visita, eu tenho cartaz. Olha que fabuloso, né? Então, você já tem um designer aqui para você de graça, que é o Canva. Pronto. Agora a gente vai para as formas. É que eu fiz a brincadeira do Round Six, né? Porque eles trabalham demais, gente, com as formas. Vocês vão ver que parece mágica isso, né? O design é uma coisa interessante que ele faz a gente ter um novo olhar sobre o mundo. Você passa a enxergar o mundo realmente com um novo par de óculos, como diria Margaret Reagan. Você passa a ver tudo diferente e achar significado em tudo. Então, a gente tem também a chamada psicologia das formas. Elas também auxiliam na transmissão de mensagens. O cérebro vai reagir diferente a essas formas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, formas retilíneas para você criar a sua marca. Dá mais a ideia de ordem, rigidez, clareza, segurança. Formas em zigue-zague, já traz uma questão mais de tensão, dinamismo, como se estivesse tremendo em movimento. Formas arredondadas, leveza, criatividade, diversão, empatia. E formas triangulares, a ideia do equilíbrio, né? Porque aquela forma, eu estou me referindo ao triângulo perfeito, né?
E aí a gente tem, gente, olha que interessante, no Up Altas Aventuras, que também é outra animação, isso aqui é muito referenciado pelos designers como exemplo de emprego das formas. Vocês vão ver que o personagem, né, do homem, ele é uma pessoa rígida, ele é uma pessoa ranzinza. E para passar essa ideia, eles colocaram dele tudo quadrado, gente. Olha lá, o óculos, o livro, né? O sofá, o abajur, a caneca dele, é tudo quadrado. E a mulher dele, ela é leve, ela é divertida, né? Ela é o contraponto dele, tudo dela é arredondado, a cabeça, o arco, o sofá, o abajur, até a xícara, né? Eles fazem essa contraposição em vários pontos do desenho. E você olha, você tem essa sensação e você não sabe exatamente por quê. É em razão das formas serem diferentes. Tá? E seguindo esse desenho, não sei se alguém viu, é um desenho até meio triste, eu acho. Depois ele encontra, você vê que ele mais velho, olha como acentua mais a forma quadrada no rosto dele, ele vai ficando mais quadrado, né, com o passar do tempo, e aí ele encontra outra forma redonda para trazer leveza, que é esse menininho, né, o menininho, o cachorrinho, e também, olha só, a forma dos balões, né, que elevam a casa. Então, tudo tem um significado. Então, eu recomendo essa animação, vocês vão olhar ele de uma forma diferente, tá? Aí a gente chega na tipografia. A tipografia também gera impacto, né? São as fontes que você vai usar. Recomenda-se o uso de fontes não serifadas no corpo de petições, assim como em qualquer documento que tenha uma quantidade maior de informação, como um livro, um artigo, né? Então, as fontes não serifadas, elas são menos cansativas e mais legíveis. Então, por isso que elas são aplicáveis em documentos mais extensos. Então, lembra, as formas retas, elas passam maior clareza, segurança e seriedade. Então, exemplo de fontes não serifadas ou bastonadas. Então, a gente tem aqui a Arial, né? Microsoft, olha só, sans serif, né? Sans serif é o quê? Sem serifa. Ela é retinha. Por isso que também tem esse nome bastonada, parece um bastão. Avenir Next, Calibre, Century Gothic. Aí essa aqui eu tô amando, gente, é do meu site, Quicksand, eu acho ela linda, porque eu acho que ela tem uma certa leveza e ao mesmo tempo ela não é serifada. Tem Osaka, Batang, Garamond. E outra coisa, dentre essas fontes, algumas funcionam melhor na versão impressa, em papel, e outras funcionam melhor na mídia digital, tá bom? Isso tudo eu falo, o olhar, confia no teu olhar que você testando você vai ver. Eu acho que a Garamond e a Times New Roman, elas vão muito bem nas versões impressas, mas na versão digital não vai tão bem. A digital vai melhor a Quicksand, a Microsoft Sans Serif, a Arial, por aí vai. A Arial acho que desgastou um pouco, né? O pessoal já enjoou dela. Exemplos de fontes serifadas. Serifadas são aquelas fontes desenhadas, né? São praticamente obras de arte. Então, eu trouxe aqui a Modern Love, que é essa que eu estou usando para os títulos aqui do meu slide. Você vê que eu não coloco ele no corpo, que seria cansativo e meio ilegível. Mas para o título tá bom, porque é grande, né? É destacado. Tenho essas outras fontes aqui e eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês vão ver que cada fonte serifada, ela te remete a um tema ou alguma identidade que já existe. Vocês vão lembrar bem disso. Pode ser que eu esteja errada, mas... Essa Modern Love, o que lembra vocês? Fernanda pode responder aí, representando aí o pessoal. O que lembra Modern Love? Lembra música. Música, muito bom. Não, eu gosto do feedback, porque às vezes vocês falam algo que eu não pensei, música. Então, para mim, sabe o que lembra? Lembra lettering. Eu não sei se alguém... Sim. Não é? O pessoal agora está na moda. Está na moda. Eu estou fazendo curso de lettering também, né? Só não tem tempo. Mas lembra isso, são fontes desenhadas, são bonitas, né? Essa aqui, gente, Edwardian Script é tão ilegível, viu? Porque ela é ilegível, que não dá para ver. É ITC, né? Mas é meio ilegível. O que lembra isso aqui, gente? Ó. Me lembra a monarquia, um documento da monarquia. Boa! Convite de casamento, documento da monarquia. Essa é a fonte que a gente usava para, olha só, certificado. É isso mesmo. Convite. Exatamente.
E essa aqui, gente? ST. Uma empresa de pneu de caminhão, não lembro. Muito bom, Fernanda. Eu não tinha pensado nisso. Eu pensei, sabe o quê? Nisso aqui, gente. Disco. Aquelas fontes meio retrô. Né? Só se você nasceu na década de 70, que não é o meu caso, eu não me lembro de nada disso. Ah, claro. Aí tá certíssima. Essa aqui também, gente. Mesma coisa, né? Convite de casamento, né? Isso aqui não dá para você usar numa apresentação, mas no convite fica lindo. Olha essa letra aqui. Tratatello, né? Dá até uma pista. De restaurante italiano, trattoria. Exato, aí, ó. Pizzaria, exatamente. Então, vê que a fonte ela tem o significado. Essa última aqui, inclusive, virou uma piada. Quem quiser ver, do Saturday Night Live, tem uma piada em cima dessa fonte. Tem uma piada que rendeu um quadro. Alguém lembra dessa fonte em algum lugar? Não me lembrou nada. Eu aposto que sim, olha só. E essa é a piada do seriado, né? Que o designer foi muito preguiçoso e usou a fonte Papyrus para fazer o logo do Avatar. Enfim. Bom, aqui está outra dica muito legal, gente. Ó, outro site. Então tá aqui, gente. Datafonte.com. Tem todas as fontes possíveis que vocês quiserem. Aqui, olha. Inclusive tem fórum que o pessoal fica discutindo. Como buscar também, às vezes, uma fonte parecida com a de um seriado, um filme que você viu, alguma coisa. O pessoal indica aqui qual é a fonte, tá? Então, é muito bom. Eu tirei as de terror aqui para dar exemplo para vocês, né? Ai, cadê? Ó, tem Quick Love, aqui, ó, terror. Olha, gente, coisa horrível, né? Tem de tudo. Agora tá escorrendo sangue, tá escorrendo sangue dessa daí. Não, essa aqui é horrível, parece um risco da pessoa na parede. É horrível. Então vejam como tem significado e fica a dica aí para o Halloween, né? Que a gente está em outubro. Quem fizer seus trabalhinhos, tá aí com vocês o link. E aqui um teste com as fontes, que a gente já viu ali no site. Olha a diferença, né? De impressão. Olha só que coisa horrível. Olha isso aqui, tá? Tudo só trocando a fonte. E eu acho que dá, Fernanda, para a gente encerrar com os princípios de hierarquia visual. E aí eu consigo realmente bater a meta que eu queria. Vamos lá? Eu vou bem rapidinho. Esses princípios, gente, estão lá no meu site, processotecnologia.com.br. Eu disponibilizei todos esses cards lá. Mas depois eu também... Tem o perfil no Instagram também, eu recomendo, Processo e Tecnologia. Isso, obrigada, Fê. Então, e eu depois também vou disponibilizar para vocês os slides, tá? Então, primeiro aqui, gente, é a questão do tamanho e escala. Então, vocês vão ver que mexendo com tamanho e escala, você fica até com noção de profundidade, com noção de distanciamento. O segundo é cor e contraste. Então, vejam que na primeira figura eu não tenho nenhum destaque, mesmo tendo uma figura diferente, mas na segunda, só por atribuir uma cor diferenciada, ela se destacou dentre as demais. Na terceira, eu tenho a questão da hierarquia das fontes, né? Então, vocês vão ver que até o emprego das fontes pode me ajudar na passagem de uma mensagem. Então, eu tenho ali, cuidado com o conteúdo frágil, com as fontes iguais. Na segunda, eu já mudei as fontes, inclusive a frágil foi uma fonte bem fininha, para dar ideia de fragilidade. O espaçamento também me ajuda a ter essa noção de distanciamento, de situação no espaço. O quinto é a proximidade. Isso aqui o pessoal que faz decoração gosta muito, que às vezes você colocar os objetos, né, mais próximos, dá uma ideia mais de harmonia visual, fica mais bonito, tá? Opa, eu repeti, gente, que horror. O sexto é o espaço negativo. Esse aqui é muito legal, o pessoal gosta muito quando eu falo dele nas aulas, né? Que é você usar espaço negativo para transmitir mensagem. Então, vejam o logotipo do Carrefour. Tem pouca gente que percebeu que tem um C, né, escondido.
Eu a vida inteira olhei, eu vi meio que um peixe, uma seta, um negócio meio flor de lis, que é francês, né? Mas tem um C escondido ali, o C de Carrefour. Eu demorei para ver, eu coloquei até aqui amarelinho para ajudar vocês a visualizarem. Tem o FedEx, que é de entregas rápidas, né, de encomendas, que tem uma seta para a direita escondida entre o E e o X, para ter essa ideia de dinamismo, de velocidade, de direção. E, por fim, o Toblerone, né? Pouca gente também sabe. Naquela montanha do Toblerone tem um ursinho escondido, que é o símbolo de Berna, que é a cidade, né? Lá da Suíça, que tem chocolate, enfim, é um símbolo deles, é a montanha que fica próximo a essa cidade de Berna, que é, por sua vez, representada pelo ursinho, tá? E o 7 é a questão do alinhamento. Se eu não alinhar bem as letras, dependendo, né, da forma que eu quero dar, não fica claro o texto. Então, na primeira eu coloquei estudo, mas eu embaralhei tanto, né, as letras caindo do livro, que vira meio que um joguinho, né? Você fica fazendo aquele joguinho para adivinhar qual é a palavra. Na segunda eu já ordenei ela de uma forma caindo em cascata, que dá para entender que é estudo. O oitavo é a regra dos ímpares, que a gente viu até na figura da xícara, né? Que o uso de elementos ímpares dá uma ideia mais de proporção, não, como é que simetria. Então fica muito mais bonito um arranjo com 3 do que com 2 flores. Por quê? Porque ele dá essa ideia de simetria. E por fim, a 9, a repetição, que vejam que um elemento sozinho não dá tanto destaque quanto ele repetido, né, em variadas posições. Isso também dá uma impressão visual muito bacana. E o 10º são as linhas condutoras, né, que você tem ali pontos e espaços e depois você coloca todos eles arrumados em linhas. E isso faz com que você coloque a sua atenção para o ponto central daquela figura, enquanto que na primeira você fica meio perdido, você fica olhando para vários pontos, você não é canalizado para nenhum lugar. A regra dos terços, aí você tem, isso é muito bom para o pessoal que gosta de fazer fotografia e filmar também. Então, olha só como na primeira, coloca a montanha atrás do homem com o cachorro, não fica tão bonito quanto na segunda, que você usa, né, o terço, você quebra em 3 partes a imagem e posiciona a imagem em um terço e outra imagem no outro terço, no outro quadrante, fica mais harmônico. Perspectiva, então imagina, você quer fazer um anúncio, né, de uma mesa de escritório, por exemplo, você quer colocar um anúncio sobre o seu escritório. Às vezes não é tão interessante colocar uma pessoa assim de frente, né, com uma xícara, um notebook, o caderno, às vezes é melhor você dar uma amplificada e tirar uma foto como se estivesse olhando de cima daquela mesa, né? Você tem uma ideia maior. Inclusive, vocês vão ver muitas figuras no Canva usando esse recurso dessa foto da mesa para transmitir várias ideias de escritório, de estudo, enfim, que é muito legal esse tipo de técnica. Tá, gente? Então, a partir daí, a gente já tem os elementos todos, a gente já tem cores, formas, tipografia, e a gente pode, então, fazer um logotipo, que é a primeira tarefa que eu queria passar para vocês. Eu recomendo, depois, a gente pode brincar nesses 2 sites, no Canva e, olha, Tailor Brands. Tá? Ele é um site que é pago, tá? Mas eu acho que para você ter uma inspiração, vale, porque ele vai te dar as dicas, né? Você vai ver aqui o padrão, depois você faz no Canva, sozinho. Então, por exemplo, você quer criar um logo, que é a nossa primeira tarefa. Então, você vai colocar aqui um logo, né? Dá um nome aí qualquer, gente, alguma coisa. Qualquer nome. Pode ser um escritório de advocacia. Ah, vou botar aqui, ó. JP Advogados Associados. É meu filho. João Pedro. JP Advogados Associados. Design. Tá em inglês, gente, mas eu acho que dá para traduzir com o Google. Depois eu ensino se alguém quiser. Aí, por exemplo, tem aqui os setores. Tecnologia, né? Hospitalidade, comida, né? Prazer, né? Diversão, serviços. Serviços, né? Porque é um escritório de advocacia. Keep going, porque eu já vim aqui para testar, né, gente? Aí eu coloco aqui o ramo. Como está em inglês, eu vou botar Law Office, tá?
Não vou botar descrição aqui não, que eu vou fazer rapidinho com vocês. Carregou. Aí ele vai falar, você quer um logo com ícone ou só com um nome? Né? Porque escritório gosta só do nome, geralmente. Vamos fazer um com ícone para ficar um pouco diferente. Ou eu procuro por um ícone, ou eu uso forma geométrica. Vamos usar formas geométricas para ficar bem legal. Viu? A gente estudou as formas lá, então eu sei que triângulo é harmonia, então vou escolher um triângulo. Vou escolher essa figura que também que eu achei bonitinha. Vou colocar esse aqui que é meio tecnológico. Sei lá, gente, essa flor para dar uma leveza. E esse triângulo. Pronto, escolhi aqui 5 aleatórios. E aqui, olha aí a fonte, né? A importância da tipografia. Ele manda escolher 3 estilos que eu gosto, tá? Como é escritório, eu quero algo mais sério, eu vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui e vou escolher esse aqui, para não ficar um negócio meio infantil. Pronto, agora ele está criando o meu kit com o meu logo, tá? Mas ele vai dar sugestões. Pode ser que eu não goste de nenhuma e dá para customizar cada uma dessas opções que ele der para mim. Dá para eu mexer também. Então, ele deu ali as opções, tá? Então, eu não gostei da primeira, também não gostei dessa segunda. Essa terceira também não ficou muito legal, mas ela pode me dar inspiração para outras coisas. Então, por exemplo, essa terceira eu achei legal a forma. Eu não gostei da fonte, tá muito ilegível, tá? Essa aqui ficou esquisita, tá parecendo coisa de comida, né? Não gostei também, não gostei. Mas olha, é fonte de inspiração. E olha aqui embaixo, ele vai criando tudo conforme essa forma: camiseta, site, cartão de visita. E o Canva faz a mesma coisa, tá, gente? Ele faz exatamente a mesma coisa. Por isso que eu já vou sair daqui e vou lá para o Canva de novo. Parece até que eu sou consultora do Canva, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, mas eu também adoro o Canva. Não é? É bom demais, né? Eu vou colocar aqui que eu fiz aqui já um de logotipo para vocês. Ele já traz alguns templates prontos. Então, olha, o Canva ele já te traz as sugestões. Tem até um JP quase aqui, JB. Tá? É lindo. Esse aqui, por exemplo, achei lindo. Esse aqui mas também... é que você está na versão Pro, né? Na versão paga, por isso que está tudo liberado aí. Porque senão, se fosse online... Sim, sim. Mas mesmo não... ia ser pouco. Mas mesmo não pago, Fê, isso que eu quero dizer, ele serve como inspiração. Depois nada impede que você pegue os mesmos elementos e crie, né? Dá para roubar a ideia. Com certeza, não consegue. E mesmo o gratuito dá muita opção ainda. Exatamente. Bom, então tá aqui a dica. Temos o Canva para criar o logotipo e temos aquele site lá, o Taylor Brands também, tá? Tem gente que consegue fazer do zero. O pessoal que já está mais avançado faz do zero. Então, por exemplo, já está experiente, já vai fazendo aqui um logo. O que está na moda agora para criar logo? Tá? Tá na moda pegar as iniciais do nome de uma pessoa e colando uma na outra. Não sei se vocês já viram isso. Isso aí está muito na moda. Então, por exemplo, pego aqui uma fonte, tá? Essa aqui, Open Sans. Não mudou por quê? Ai, gente, que horror. Ai, comecei a apanhar. Mas, enfim, tá na moda fazer esse negócio, mas eu não sei por que ele está fazendo isso comigo. Ah, claro, porque ele botou no meu kit de marca, que é com essa fonte. Então, por exemplo, coloca aqui JP. Olha só como é fácil, gente, de manusear o Canva. Aumenta, diminui fonte, tá? É maravilhoso. Posso colocar uma outra fonte aqui, ó. O Cris, ele também dá a opção, ele faz sugestão de mistura de fontes, né? Para ajudar a gente, fontes que ficam harmônicas entre elas. Isso! Tem todos esses recursos, muito bem. Mas, assim, não vai dar tempo, né? Mas eu estou tentando mostrar aqui mais ou menos, né? Como que eu criaria aqui um logo. Aí tem aqui as formas, né? Eu posso colocar aqui o triângulo. Olha só, aí ele alinha, gente. Tudo você vê essa linha aqui, ó, no fundo. Tá? Aí você pode brincar aqui com as formas. Aí você pega aqui, você mexe. Aí você põe um compasso aí, vai virar um escritório de advocacia da maçonaria. Né? Ai, gente, que horror, né? Não, mas assim. Não, assim, só para mostrar, né, Fê? Eu não tô
Vou fazer não, só para mostrar aqui. E você tem esse recurso aqui do mesclar, né? Do agrupar, que ele vira uma única forma, e aí eu posso brincar com o tamanho dela à vontade. Tá vendo? Então, eu posso criar isso aqui, aí eu posso mexer aqui com o fundo. Olha aqui, gente, o código das cores, tá? Posso brincar aqui com a paleta. Então, assim, é maravilhoso, tá? Então, não tenho o que falar. Não ficou bom, não. É só para mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui a criação do logotipo. E, a partir daí, eu queria propor uma tarefa. E aí, eu vou até minimizar aqui, que eu quero ver vocês, porque senão eu não consigo ver. Então, aí as instruções, né? Eu queria que, se possível, a gente tem aqui 46 pessoas. Nossa Senhora, tem muita gente. Muita gente. Eu queria que vocês formassem mais ou menos uns grupos, né? Para a gente poder, na próxima aula, dar início apresentando o trabalho de vocês. Se conhece e quiser também fazer a tarefa, pode fazer também sozinho, não tem o menor problema. Depois eu vou criar um mural. Eu vou fazer melhor, viu, Fernanda? Eu vou criar um mural e vocês vão jogar o material de vocês nesse mural, tá bom? E aí eu vou me comprometer a passar o link do mural, a gente já vai trabalhar com o Miro, olha que legal, aprender mais uma ferramenta. Eu vou mandar para a Fernanda o link, e aí a Fernanda transmite aos participantes aqui, acredito que vocês têm uma lista, né, com o e-mail de todos os inscritos, né? A gente tem uma lista, são 66 inscritos, e aí eu tenho os e-mails de todos, você pode me mandar que eu encaminho nos e-mails. Inclusive, vou dar só um recadinho aqui. Para cada dia dos 3 dias, a gente vai criar um link específico para não haver risco de invasão, porque a gente teve uns eventos aqui na UF que foram invadidos e foi bem desagradável. E aí os links vão ser enviados todos os dias de manhã, como foi feito hoje, antes das aulas, tá? Tá legal. Não, então, eu vou passar esse link desse Miro, que é igual aquele que a gente viu, o Trello, é um lugar para a gente fazer trabalho em conjunto, e aí eu vou colocar lá uns espaços para os grupos, vocês vão preenchendo com seus nomes e coloca lá o logotipo, tipografia, eu vou botar bem bonitinho, vai dar para vocês entenderem como preencher, tá? A gente trabalha com o Miro, então assim, o workshop em si vai ser todo com as ferramentas que a gente está passando aqui. Bom, gente, então por enquanto é isso, né? Por hoje é essa parte aqui que ficou para vocês um trabalhinho, uma atividade. Para a aula que vem a gente vai continuar. Então, espero que vocês tenham gostado.